O governo acaba de anunciar uma linha de crédito de financiamento para folha de pagamento por 2 meses das pequenas empresas. Então, a primeira medida é que essas empresas devem ter um faturamento de acima de R$30 mil por mês, ou seja, 360 mil por ano até 10 milhões. E o valor financiado vai ser para suprir o pagamento do funcionário. Então, ou seja, só vai ser pago até o valor de R$ 2.090 por funcionário e pago diretamente para o funcionário. Existe uma contrapartida que o governo quer para poder liberar esse financiamento. Você não pode, durante os 2 meses onde vai ser feito o pagamento, fazer algum tipo de demissão. Ou seja, você vai ter que ficar com seus colaboradores e aí o governo vai suprir esse pagamento dos colaboradores até o valor de R$ 2.090. Outra coisa importante é que esse financiamento deve beneficiar cerca de 1,4 milhões de empresas. Só que isso não chega nem de perto à totalidade das pequenas empresas no Brasil. Então, ou seja, muitas empresas vão ficar de fora, então vai ser um recurso disputado. Se nós tivermos um número muito grande de empresas, essas empresas não vão conseguir todo mundo ter acesso a esse tipo de crédito. E também os MEIs estão fora, porque se nós temos um valor que é acima de R$30 mil, ou seja, o MEI não se enquadraria nessa questão. Deveremos ter instruções específicas sobre outras possibilidades estendidas para os MEIs. Outra coisa importante, que os juros é de 3,75% ao ano, ou seja, igual a Selic, e também 6 meses de carência para começar a pagar e depois 36 meses para fazer o pagamento total, a quitação total. E aí, os bancos que já estão previamente combinados para fazer esse tipo de financiamento, bancos privados, seria o Banco Itaú, o Banco Santander e o Banco Bradesco. Provavelmente outros bancos também terão essa fonte de financiamento. O banco vai pegar o valor e vai depositar diretamente o valor na conta do trabalhador. Então, ou seja, é uma vinculação direta de pagamento. Então, você vai passar para o banco o CPF com as informações todas que vão ser exigidas e aí o banco vai fazer o pagamento. Seria como se você estivesse fazendo a sua própria folha de pagamento, no caso, com o trabalhador, mas quem está pagando esse valor é o banco. E aí, cria-se esse financiamento todo e depois inicia-se o processo de carência e no final você começa a pagar depois durante 36 meses. Bem, é uma alternativa bem interessante, só que ela não resolve todos os problemas das pequenas empresas nesse momento. Primeiro que deve ser levado em consideração é quanto tempo ainda teremos até que as pequenas empresas comecem a se movimentar. Vamos imaginar, por exemplo, que nós temos ainda mais 30 dias ou mais de paralisação, e aí nesse processo de isolamento, esse valor ele vai suprir o caixa de pagamento dos funcionários, mas os funcionários não estariam, por exemplo, produzindo. E aí o impasse continua, porque as empresas não gerariam renda suficiente para pagar as outras coisas que elas têm. Existem outras fontes de financiamento, mas uma coisa que tem que ser considerado é que todos esses financiamentos lá na frente vão ser pagos, inclusive a postergação que nós temos já de tributos que foi acordado pelo governo. Então, nós precisamos ter, à medida que tem uma fonte de financiamento como essa, ter também a possibilidade de voltar ali a trabalhar. É claro que não quero entrar no mérito aqui sobre a questão do isolamento social, isolamento vertical, isso é uma outra questão que não vem ao caso. O meu objetivo aqui é falar especificamente sobre a visão da gestão das pequenas empresas. E aí, deve ser pensado que não pode ser destinado para outras coisas, então, ou seja, esse dinheiro vai exclusivo para o trabalhador e também precisa ter uma aprovação ainda, que ainda não foi aprovada, então existe um processo burocrático para aprovação, pode ser que mude alguma regra em relação àquilo que eu acabei de falar, mas já é uma alternativa que as pequenas empresas têm. Então, ressaltando, não vai ser o crédito que vai conseguir beneficiar todo mundo, os MEIs estão fora, o crédito vai ser disputado, se tivermos um número muito maior do que as 1,4 milhões de empresas que estão sendo disponibilizadas, e consequentemente, então você precisa estar atento a essas informações para que você possa então fazer acesso a esse crédito, tá bom? Vamos colocando mais informações aqui no canal, vai acompanhando nossos conteúdos, pode deixar seus comentários aqui embaixo daquilo que você achou e compartilhe esse vídeo com alguém que possa também se interessar por esse assunto.